Olá, boa noite. A gente está aqui hoje para mais um super bate-papo, onde a gente traz sempre temas relevantes para a saúde física, para a saúde mental, onde a gente tenta trazer conteúdo, tenta trazer conversas que façam com que a gente possa refletir, a gente possa pensar, mas acima de tudo que a gente possa aprender um pouco mais. A ideia é de que ninguém sabe tudo sozinho, ninguém sabe nada isoladamente, mas a ideia é de que, à medida em que a gente compartilha, a gente cresce em conjunto, a gente cresce como sociedade, a gente cresce não só individualmente, mas individualmente também, mas que a gente cresça como coletivo, coletivamente. E para o nosso bate-papo de hoje tem alguém super interessante, super bacana, que tem um baita de um conteúdo que vai trazer e vai compartilhar. E sem mais delongas, vamos colocar aqui no nosso bate-papo a pessoa que é a convidada de hoje. Vamos lá, colocá-la aqui. Estará conosco. E esse tempinho que a pessoa entra é o tempo que eu não sei o que falar. Até a pessoa entrar. Entrou. Com a câmera virada, viu, Fih? Tô vendo seu Estou violão. avançando aqui. Tô vendo seu violão. Estou no estúdio. Peraí que eu estou tentando virar esse negócio. Fica à vontade, porque o ao vivo é assim. É, acho que eu consegui. Aí. Conseguiu! Muito Consegui, bem! consegui. Muito Muito boa bem! noite, pá. Tudo bem com você? Excelente noite para você, tudo ótimo e você? Graças a Deus, muito bem. Você está me ouvindo bem aí? Que Te eu ouço coloquei um muito bem, microfoninho aqui. te ouço Tá muito ouvindo bem, bem? muito Ah, bem, que ótimo. muito Que bem. ótimo. Pri, antes da gente começar o nosso bate-papo, falando para quem está chegando, para quem está conhecendo, né, o movimento hashtag 1% todo dia, a ideia de que a gente possa sempre trazer pessoas que vão trazer conteúdo, conhecimento, da sua história, da sua vivência, enfim, que de alguma maneira venha a agregar. Né? E aí a ideia de que de tempos em tempos a gente promove esse bate-papo e aí é muito legal ter você aqui. A gente já ensaiou de conversar muitas vezes, né? A gente tentou Várias marcar em vezes. vários imprevistos, mas enfim, não era para ser agora, e agora está acontecendo. Então eu queria te Sim, agradecer demais por você estar aqui dispondo do seu tempo, dispondo aí, né, de imagina. um horário, 9 horas da noite, mas poder parar para falar e compartilhar. Muito obrigado pela tua presença aqui hoje, Pri. Imagina, Rafa. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com você. Eu admiro demais o trabalho da comunidade hashtag 1% todo dia, né? Legal. Acompanho aqui, curto, compartilho também. Então, assim, hoje não estou tão ativa, queria estar mais, né? Vou me Uhum. esforçar para ficar mais, 1% todo dia, Boa. mas o legal é que a gente acaba motivando, né? Quando você posta o exercício, né? Você estimula a pessoa a sair do sedentarismo, de entender que o exercício ele é importante para a gente poder ter mais qualidade de vida, ter longevidade, ter saúde, né? Uhum. Prevenir doenças, né? Então, é muito legal o movimento do hashtag, é super. Estou muito feliz de estar aqui com você e feliz que deu certo, que foi no tempo certo, que tinha que Muito acontecer hoje. bom. Exatamente, exatamente. Sabe que ainda antes de te apresentar formalmente, o hashtag 1% todo dia é muito matemático, né? 1% todo dia, Sim, né? Essa ideia muito. da progressão que faz com que você vá melhorando um pouquinho todo dia. A ideia dos juros compostos, uma coisa que Sim, você fala tanto e lida tanto no seu dia a dia. Então, é engraçado como a exatamente. gente consegue interligar tudo isso, né? Com certeza, com certeza. É nesse sentido mesmo, né? Uhum. Se a gente fizer, se a gente aplicar, né, qualquer disciplina que seja, né, na nossa vida, seja no esporte, seja nas finanças, seja na nossa, né, Vida conduta, acadêmica. isso, vida acadêmica, qualquer Uhum. disciplina que seja, a gente dedicando esse 1% todo dia faz Faz toda a diferença diferença. lá no final, né? Então é isso mesmo, é nesse intuito que as coisas se interligam e eu acho que o bate-papo hoje vai ser muito gostoso de falar Legal. sobre saúde mental, saúde financeira, né? Poder conectar essas duas áreas, né? Uhum.
trazer um pouquinho de conteúdo para todo mundo que está aqui na live, né? Você que Hum, está na live aí, manda um aviãozinho para todo mundo, né? Compartilha aí para fazer essa live chegar em mais pessoas, né? Para a gente poder exatamente. impactar mais pessoas com essa mensagem. Uhum, muito legal. A Priscila Bercó, é especialista em planejar finanças de famílias, pessoas físicas que buscam construção de patrimônio, expansão patrimonial, proteção pessoal, familiar, otimização tributária, que legal, Pri, blindagem Uhum. patrimonial e planejamento sucessório. Você Muito vê legal. quanta coisa Pri, faz um consultor financeiro? fala um pouquinho, você é uma Uhum. personal advisor? Sou uma consultora financeira. Uma consultora financeira? Ajudo famílias a se planejarem, né? Planejar as finanças com organização, respeitando ali pilares que são muito importantes para o planejamento financeiro. Então, pilares como, por exemplo, blindagem pessoal, né, que começa desde a reserva de emergência, uma blindagem pessoal para proteger a renda dessa família. Depois a gente tem um outro nível de blindagem patrimonial. E aí nós fazemos todo um projeto para a vida da família, né? Então, o planejamento financeiro profissional, inclusive existem estudos, né? O Royal Bank Canada recentemente emitiu um estudo muito interessante que fala que uma pessoa que não tem um consultor financeiro acompanhando as suas finanças, né, pode não conseguir construir tanto patrimônio e otimizar esse patrimônio. Quando se tem um consultor financeiro, você pode acumular até 4 vezes mais patrimônio. Uhum. Então, a peça hoje, né, o profissional consultor financeiro hoje, ele é muito importante na vida Uhum. de qualquer pessoa, qualquer família. E eu costumo dizer que, assim, o aprendizado, o compartilhar, né? Hoje a gente vive na era da internet, na área da educação, né? Hoje é muito Uhum. fácil você ter acesso à informação, né? Você conseguir ter educação financeira, o que é maravilhoso, né? Porque você tem Uhum. hoje milhares de influenciadores, né? Produtores de conteúdo, né? Assim como Uhum. nós, né? Uhum. Levando informação, conhecimento e ajudando muitas pessoas a entenderem ou terem a consciência, né, de como que a gente entende o uso do dinheiro, né? Eu costumo dizer que o dinheiro ele não é nem o início e nem o fim, ele é um meio, né? É o meio de conquistar as coisas, né? A gente trabalhando, entendendo ele como ferramenta, a gente consegue construir tudo o que a gente quer, né? Com um bom planejamento. E uma coisa que eu falo muito para as pessoas, né? Porque tem pessoas com perfil que são mais autodidatas, vão aprender, vão aplicar, vão fazer acontecer, né? De É. fato. E tem aquelas pessoas que não, né? Que não tem esse perfil. Precisam ali de alguém apoiando, pegando na mão, ajudando, né? Auxiliando em todo esse processo. E é naturalmente, né, comum isso acontecer. E o bacana é que a gente pode hoje contar com um profissional como consultor financeiro, né? Um financial advisor. Uhum. Então, esse é o papel de um financial advisor. Vai ajudar essas pessoas que têm maior dificuldade em aplicar, ou às vezes nem tanta dificuldade, mas sim falta de tempo, né? Até pela Uhum. posição que ocupa, o trabalho que exerce, né? Eu atendo muitos médicos, empresários, por exemplo, que têm agenda muito cheia, e aí que acabam, né, não conseguindo dedicar tempo ao aprendizado para aplicar esse aprendizado. E a gente tem que lembrar que antes de você aplicar o aprendizado, né, você tem que estudar, entender, e aí quando você vai para a prática, você ainda tem os passos, né, as etapas do acerto, do erro, então, até você acertar, né, cada Uhum. vez mais, então é um processo, né? Então, quando a pessoa não tem esse tempo, então um consultor financeiro ele traz essa solução, né? Traz essa grande vantagem para as pessoas poderem contar e construir um patrimônio sólido, com bastante otimização, inclusive otimização tributária, como você bem mencionou no início, Uhum. né? E sabe que à medida que você vai falar do consultor financeiro pessoal, isso me remete à questão do que a gente traz muito aqui, por exemplo, em relação à mentoria. Porque uma coisa que eu Sim, falo sempre é de que você pode chegar sozinho e tá tudo bem, e é muito legal. Se você conseguir claro. se alimentar saudável, se você conseguir colocar na tua rotina atividade física, fortalecimento mental, você pode fazer isso sozinho e tá tudo bem. O grande ponto é que a nossa rotina acaba engolindo a gente de tal maneira que talvez você precise de ajuda.
para Uhum. justamente, dentro do estudo que você trouxe, né, de que com um consultor financeiro você consegue, às vezes, quadriplicar o seu patrimônio, porque você tem alguém Uhum. que é especialista e está dedicado para poder olhar isso, na mentoria é parecido, né? Tem alguém de fora que fala assim, "Ô, por que que você não fez atividade física hoje? Ei, olha o seu prato, tá legal, mas a gente tem a nutricionista, sua xará, a Priscila, que fala assim, ó, Sim, seu prato tá legal, mas faltou proteína aqui. Então, assim, quando você tá sozinho, você pode até chegar, né? E zero problema, você pode ir. Mas, assim, se você tiver alguém, se tiver um apoio, a chance de você ir mais longe é maior. com certeza. Muito, muito maior, Hum. né? E o bacana que eu gosto de falar, né, nesse trabalho de consultoria financeira pessoal, é que a gente mergulha na vida do cliente de um modo que a gente olha todas as áreas, né, e trabalha de forma holística mesmo, né? Uhum. E, e diferente do que muita gente pensa, né, que às vezes as pessoas acabam julgando, né, falando, ah, eu vou ter um consultor financeiro para ficar pegando no meu pé, puxando a minha orelha, cortando minhas despesas, meus gastos, etc. Não, não é isso, né? Um consultor financeiro ele vai ajudar muito principalmente na otimização desse fluxo de caixa, né? Uhum. Enxergar oportunidades aonde você não enxerga, né? Uhum. E trabalhar essas oportunidades, essas linhas, entender o que você pode otimizar, o que pode ser reduzido, o que pode ser assim efetivamente melhorado. Às vezes vai manter a mesma despesa, só que otimizada, com custo mais baixo, né? Uhum. Então, e manter no orçamento, de fato, o que faz sentido para o cliente, né? Então, não é aquela coisa de sair cortando nada, né? Eu não gosto de trabalhar assim, na verdade, Uhum. assim, a gente até segue algumas regras, né? Aquela pizza famosa dos 50% custo fixo, 30 variável e 20 investimentos, ela é maravilhosa, mas ela não está cravada em pedra, né? A gente não pode falar que todas as famílias terão a mesma pizza, né? Então a gente precisa trabalhar de forma muito personalizada com cada cliente, né? E isso que é o mais, assim, prazeroso dessa profissão, né? Que eu gosto muito, né? Uhum. Então, foi por isso que eu me interessei muito pela profissão, né? Na Uhum. verdade. Porque a gente consegue trazer muita transformação para essas pessoas, né? Uhum. E é muito legal você ver essa transformação acontecer na vida das pessoas, assim, de um jeito que aí você fala, poxa, faz sentido o que eu estou Faz fazendo, sentido. né? Hoje faz muito sentido. Exato. Sabe que a Carla Lopes, ela fala Uhum. assim, a Priscila é uma ótima profissional e faz tudo isso com muito amor, dedicação, levar informação, tem ajudado muitas pessoas, olha aí. E a Bru Um colocou beijo, tá? assim, a Bru Luz falou assim, a princípio a gente consegue sim, essa ideia da gente conseguir sozinho. Eu consegui, mas depois a gente precisa sim de ajuda, porque o que a gente acha que sabe não é mais suficiente. E é Exato. exatamente isso, né? Exatamente. Isso vale para as Exato. finanças, isso vale para a atividade física, isso vale para a nutrição. Enfim, tem uma hora que o teu conhecimento ele é limitado, e isso é óbvio, né? Então ele vai te levar até um determinado lugar, mas tem uma hora que você precisa de ajuda, né? Com certeza, com certeza. Então é muito isso. Acho que é muita disciplina que você coloca na sua vida, Aham. né? E até contando um pouquinho, né, de como que eu vim parar nas finanças, né? O meu histórico, eu sou formada em marketing e pós-graduada em gestão empresarial. Uhum. E eu atuei por mais de 22 anos em empresas, né, no mundo corporativo, empresas multinacionais aqui no Brasil. Só que em 2021 aconteceu um evento, eu perdi meu pai, né? Então foi um momento ali bem difícil na minha vida, onde eu comecei a refletir sobre muitas coisas, né? Quando a gente tem uma perda assim grande, a gente Uhum. começa de fato a pensar muito tudo que está acontecendo na nossa vida. E a gente estava ali no meio da pandemia ainda, né? Em 2021, foi em julho de 2021 que meu pai faleceu. E naquele momento me veio um estalo e eu pensei, poxa, não sei o que eu estou fazendo com a minha vida, né? Eu tinha uma vida frenética, eu viajava muito, minha vida era de vendas, né? Vendas e Uhum. marketing, então eu viajava, minha vida era se resumia a hotel e avião, e eu ficava muito pouco tempo com a minha família, né? Com o meu filho. Eu tenho um filho hoje que vai fazer 10 anos agora em setembro, o Enzo. E para mim foi muito difícil, assim, sabe? Ficar longe da minha família por muito tempo. E Uhum. aí eu comecei a pôr a mão na consciência e falar assim, poxa, eu acho que eu já construí tanto, né? E graças à educação financeira, graças a toda a modelagem que eu corri atrás, porque eu não vim de família rica, então, assim, foi toda uma transformação que a educação financeira fez na minha vida, que eu falei, poxa, essa transformação pode sim, né, ser
transmitida para outras pessoas, né? A gente consegue levar isso, né? E uma coisa que eu acredito muito é assim, qualquer pessoa com renda, né, que tenha uma renda, por menor que seja essa renda, se a pessoa tiver disciplina, tiver mentalidade próspera, metodologia, essa pessoa consegue construir uma realidade muito diferente do que a que ela teve, né, na Uhum. sua infância. Então é muito possível realizar, né? Então eu falo que quem tem renda, sim, pode construir sim o seu legado, pode construir o seu patrimônio. Claro que vai ser compatível com o que você pôde fazer, Uhum. mas todo mundo pode, né? E é a chance da gente o quê? Transformar a realidade da nossa classe média no Brasil, né? Porque quando você Exato. fala para a classe média, olha para a classe média, a gente tem uma classe média que tem um super potencial gigantesco, né? Quando você vê uma classe média chegando ali é, na idade média, né? Dos 40 para 50, acumulando ali uma casa, no máximo duas, dois carros na garagem, uma poupancinha, você fala, gente, podia ser muito mais, Uhum. né? Essa família podia ter conquistado muito mais, com orientação, com mais direcionamento, né? Então eu vejo que esse ponto, assim, é um ponto de muita oportunidade. O Brasil é um mar de oportunidades, né? Eu vejo um movimento muito legal nessa parte de educação financeira É, acontecendo, e eu fico é. muito feliz de estar inserida nele hoje, poder fazer esse trabalho de, né? Para mim, eu faço com muito amor. E é muito legal, né? Porque é engraçado, porque eu já ouvi assim, o propósito do hashtag 1% todo dia, a gente traz que é reduzir o sedentarismo do país. E aí eu já fui questionado assim, mas você não acha que é muita pretensão reduzir o sedentarismo do país? E eu falo assim, se uma pessoa for influenciada pelo movimento e essa pessoa estiver Uhum, dentro do país, a gente reduz o sedentarismo no país. claro. Então, assim, é exatamente o que você está fazendo, né? Quando você diz que está inserida nesse meio de uma transformação social que está Uhum, acontecendo, você está no meio de tudo isso e você vê aqui, alguém comentou, acho que a Carla comentou, falou assim, uhum, a Priscila tem ajudado muitas pessoas. Cada pessoa que você ajuda é uma vida inteira de diferença que você faz na vida dela, né? Então, assim, o com certeza. quanto a jornada dela foi transformada graças ao apoio, graças a esse auxílio que você Sim. traz. Então, isso é muito legal. É, eu costumo dizer, Fábio, que até nas palestras que eu faço, né, para as pessoas, eu faço muita palestra para empresas, colaboradores de empresa, Uhum, e quando a gente faz aquela a analogia, né, traz a figura do Warren Buffett mesmo, né, que é o bilionário, um dos bilionários aí, homens mais ricos do mundo, constantemente listado na lista da Forbes. É um uhum, velhinho simpático de 90 e poucos anos, uhum, né, que tem muito dinheiro. Mas assim, quando eu falo dele, a gente olha para a história dele, né, você vê que ele aos 16 anos ele já tinha lá seus 90 mil dólares aplicados, investidos. E aí, quando você olha para esse cenário, você fala assim, pô, ele com 16 anos já tinha dinheiro guardado, ele já tinha a cultura de poupar, né? Ele já teve a modelagem da família dele, né? Do pai para o filho, de modelar uma geração diferente. E uhum, olha o que ele foi capaz de construir, né? Claro, uhum, eu acho que ninguém aqui tem a pretensão de se tornar um Warren Buffett, né? uhum, Mas eu acho que todos pensam que em construir a sua tranquilidade, em uhum, construir sua, né, a sua liberdade financeira, né, ter lá na frente a sua tão sonhada renda passiva, né, não depender do INSS. Então, quando a gente olha para isso, isso é muito poderoso, você poder modelar a próxima geração da sua família. Você mesmo ser responsável por fazer isso na sua própria família, uhum. né? Então, hoje eu tenho orgulho de olhar para mim e para minha família e falar assim, poxa, eu fui uma versão melhor da minha família, Sim. né? E eu tenho certeza que o meu filho vai ser uma versão melhor do que a nossa, Uhum, né? E é isso que a gente precisa nutrir, né? Nós estamos aqui nesse mundo, né? Como humanidade, estamos aqui para evoluir, né? uhum. Então, temos que, né, fazer esse exercício contínuo, né? E olhar para tudo isso como muita oportunidade. Quebrando paradigmas, né? Quebrando Quebrando paradigmas. paradigmas. Exatamente. Pri, eu queria te perguntar o seguinte, indo já no cerne daquilo que é o tema da nossa Uhum, conversa, sim. como é que a saúde financeira
ela afeta a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Como é que a saúde financeira, estando saudável, ela Uhum. traz consigo ali mais saúde física e mental, e o contrário, né? Quanto uma saúde não saudável, né? Uma vida financeira, uma gestão financeira não saudável acarreta problemas na saúde física e mental. Sim, com certeza. Excelente pergunta, Fá. Eu acho que, assim, um ponto que é legal comentar, primariamente, assim, é que quando a gente tem dinheiro, né, quando você tem dinheiro em abundância, isso ofusca muitas coisas, né? E aí, quando falta o dinheiro, você começa a ter diversos conflitos, diversas questões ali que a falta do dinheiro acaba fazendo tudo isso aparecer, né? Uhum. Então, existem estudos, inclusive um estudo do Serasa recente, que diz que muitas pessoas, né, 83% das pessoas que têm problema com as finanças não dormem, não conseguem dormir à noite porque têm insônia, não conseguem, né, só ficam pensando na despesa, na dívida, né? 78% tem surto, 74 afirmam ter dificuldade de concentração, ou seja, tem dificuldade de se concentrar no trabalho, de ser produtivo no trabalho, ou seja, então afeta as finanças, o problema com as finanças afeta até o trabalho, até a nossa Uhum. produtividade. Além de outros infinitos problemas, né? Problemas conjugais, problemas com seus familiares, né? Você tem crise de ansiedade, uma série de coisas que a falta do dinheiro, infelizmente, ela acaba evidenciando, Uhum. né? E eu gosto de dizer que, assim, o estado de você estar endividado, por trás dele tem muita coisa implícita que muitas vezes as pessoas não percebem, né? No nosso comportamento e até mesmo que a modelagem que a gente teve, né? Na infância, tudo, as crenças, né? Que a gente tem ao longo da vida, né? Então, eu sempre gosto de dividir, né? O mapa mental com as finanças em quatro partes, né? Então eu falo do mundo físico, o mundo emocional, o mundo mental e o espiritual. Então, quando a gente fala desses quatro mundos, né, a maioria das pessoas, né, são muito impactadas no mundo palpável, que é o físico, né? Uhum. E quando a gente está falando só do físico, né, o físico é o carrão que você quer ter, é a casa confortável, é o celular aí de última geração, né? E as pessoas acabam o quê? Comprando esse status, né? Vivendo isso, né? Só que isso é só a consequência de algo que é muito mais profundo. Então, quando a gente começa a entender, né, a si mesmo, conhecer a si mesmo com o dinheiro, isso faz todo sentido e ajuda muito nesse processo que de buscar a saúde mental Uhum. associada à saúde financeira, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o porquê que a gente está endividado, né? E uma analogia que eu faço, né, que eu gosto de fazer, inclusive nas palestras, é falar da menininha rica, do menininho rico da escola. Todo mundo já teve um amiguinho rico na escola, né? Uhum. E aí, esse amiguinho rico na escola, quando você era criança, você muitas vezes se perguntava, poxa, eu queria ter a mesma coisa que aquele amiguinho tem, né? E aí vai, fala com o pai, com a mãe, o pai e a mãe não pode dar o mesmo videogame, o mesmo celular, o mesmo tênis, né? Só que nessa idade, grava na cabeça dessa criança um gatilho de escassez que quando essa criança chega na vida adulta, né, e começa a ter acesso ao dinheiro, começa a trabalhar, essa criança, na vida adulta, começa a entender que a falta do dinheiro, que era um problema, deixa de ser esse problema. E ela começa a consumir. E aí ela consome como, né, Fábio? Vai consumir com o coração, né? Uhum. E aí Emoção. que aí tudo começa, né? Então, aí você não entende o seu comportamento ainda com o dinheiro, mas você tá lá resolvendo, suprindo todas aquelas necessidades que você tinha enquanto criança, porque a criança lá de trás impera no presente, né? Uhum. E você vai consumir com a emoção, né? É a história de você se preparar para ir comprar um carro, você tem 50 mil para entrar numa loja e você sai com um carro de 100, né? Uhum. E por que que a gente sai com o carro de 100, né? Porque a gente não estava governando o nosso lado emocional, né? Que acabou deixando com que o vendedor, né,
trouxesse lá todos aqueles argumentos, né? Que a gente sabe, o vendedor é preparado para isso, Uhum. para fazer você se emocionar, sentir o cheiro do carro, dar uma volta no carro, visualizar que Como você vai passear com o que carro na você fábrica. viveu sem esse carro até hoje? Como é? Exatamente, Como é que você era feliz exatamente. sem ter esse carro? Como? Exato. E aí o vendedor faz o papel dele, né? E você Uhum. leva uma dívida maior para casa, né? Então as pessoas acabam não fazendo esse exercício de entender, né, o próprio comportamento com o dinheiro, né? E aí o trabalho, né? Quando a gente fala de mental e espiritual, no mental é desenvolver uma disciplina, desenvolver a mentalidade próspera, né? Para que a pessoa possa, de fato, poxa, eu tenho dinheiro, tenho condições, então vou planejar, né? Vou me organizar, né? Então, você desenvolver essa mentalidade para que no lado espiritual você também consiga, depois que você começa a ter abundância de dinheiro, você também seja desprendido do dinheiro, né? Porque a gente precisa também doar, a gente precisa também ajudar quem precisa, né? Não é só acumular, né? Então, o lado espiritual ajuda também bastante a gente o quê? Né? A trabalhar a ganância, porque muitas pessoas acabam com muito dinheiro, acabam, né, querendo mais dinheiro, né? Então eu acho que é a combinação desses quatro mundos, né, Uhum. que trazem a saúde mental, que tanto as pessoas buscam, né, associada à saúde financeira, né? Uhum. E ter a saúde mental alinhada com a financeira é você, de fato, ser organizado financeiramente, você minimamente ter uma reserva de emergência, né? Poder garantir ali alguns meses do seu orçamento se algo de errado acontece, algo imprevisto acontece, né? Então, acho que esse é o grande ponto que acho que cruza, né? E que muitas pessoas hoje vivem nesse ritmo frenético, naquela famosa corrida dos ratos, Uhum. né? Que trabalha, ganha dinheiro, gasta, fica sem dinheiro e fica nesse ciclo 20, 30 anos sem perceber e a vida está passando, né? Uhum. E só que 90% hoje dos brasileiros, infelizmente, não se preocupam com a aposentadoria, né? Não planejam a sua própria aposentadoria, né? Uhum. E não vai dar para culpar só o INSS lá na frente, né? A gente precisa fazer a Uhum. nossa parte, né? Que Então, é eu o acho que que esse é o é o ponto. fácil, né? É o fácil. É, Culpar eu o faço. governo, culpar É o terceirizar. INSS. Terceirizar a culpa, né? Você terceiriza, exatamente. Uhum, Exatamente. Sabe que você estava falando sobre quebra de paradigma, né? De você romper com ciclos que eventualmente a gente herda desde a infância. E aí uma coisa que me veio, uma memória afetiva, é de ir comprar um bem nas Casas Bahia. uhum, E eu lembro que a preocupação era, cabe no carnê? Tipo assim, cabe no bolso do mês? Ninguém olhava, né? Assim, falando dos meus pais mesmo. Não se olhava qual era a taxa de juros que estava sendo embutida ali. Que você estava comprando uma televisão, mas estava pagando três televisões. O ponto é, cabe no bolso. E hoje a gente acaba trazendo isso de alguma maneira, né? Quando você vai comprar um carro exato. e de 50 mil reais, sai com um carro de 100 mil reais, né? Você fala assim, mas cabe no bolso? Então é um pouco dessa armadilha que a gente ainda está inserido, que a gente ainda acaba caindo de alguma maneira, né? Com certeza, os números dizem, né, Fá? Uhum. Infelizmente, ainda é a nossa realidade, né? O Brasil ele está na posição 74 do ranking global de educação financeira e Uhum. hoje, de cada 10 famílias, 8 estão endividadas, né? Praticamente 8 estão endividadas. Então, é um número bem alarmante, Uhum. né? Tem muita oportunidade para mudar isso, né? Eu acho que precisa trazer essa consciência mesmo para as pessoas que precisam entender mais o que que é uma taxa Selic, o que que é o CDI, Uhum. né? O que que é o IPCA, né? Como que isso impacta na nossa vida, né? Justamente porque eu atendo inclusive empresários, muitos empresários que fazem empréstimos e às vezes fazem empréstimos atrelados à Selic, né? Uma taxa fixa mensal atrelados à Selic, mas eles não sabem qual vai ser o impacto disso no dia a dia deles ali no fluxo de caixa, né? Então, e por falta realmente de educação financeira, né? Então, Uhum. quando a gente vê que, poxa, é uma solução que pode abrir uma janela, né, com muita oportunidade para essas pessoas poderem usar melhor o recurso, né, eu vejo que tem, assim, muita oportunidade para a gente ajudar as pessoas, famílias, empresários,
médicos, doutores, né, que têm a vida muito atribulada e que muitas vezes não podem parar para olhar o quanto que está pagando num plano de saúde, por exemplo, né, Uhum. e que pode otimizar esse orçamento, E aí né? você toca num ponto interessante, quando você fala do empresário, me remeteu, eu até trouxe isso dentro do programa de mentoria. Aliás, um parênteses, dentro do programa de mentoria, eu comecei um módulo agora falando sobre Uhum, finanças pessoais, né? Porque a ideia da saúde física e mental está atrelado com a saúde financeira, que é o que a gente está falando aqui, tem tudo a ver. E aí uhum, culminou de eu estar falando nesse módulo e marcar contigo agora, então deu tudo super, muito certo. E aí, uma das coisas que eu comentei é de que essa questão da gestão financeira, ela não olha a classe social. Porque, independente da classe social, você pode ter dificuldade de lidar com o seu dinheiro. Ganhando um salário mínimo ou ganhando muitos salários mínimos, se você não souber administrar, eventualmente você vai ter problema. E aí eu citei que teve uma superintendente que mora num condomínio de luxo, casada com um médico, professor universitário, congressista, e ela vira para mim um dia e diz assim: a gente tinha ganhado uma PLR, né, do banco, tinha sido uhum. uma boa PLR, né, porque o banco tinha lucrado bastante. E ela fala assim: Lucra muito? Fabinho, é a primeira vez. Oi? O banco lucra muito, Para né? variar, né? Entidade que mais Para lucra no variar. Brasil. E aí ela vira pra mim e fala assim, Fabinho, é a primeira vez em muito tempo que eu saio do cheque especial. Uhum. Então veja, uma superintendente de uma instituição financeira estava no cheque especial, que é a dívida uma das dívidas mais caras que existem no país. Então, assim, para você ver como essa questão da gestão financeira, É, ela pega independente exatamente. da classe, né? Totalmente. Você falou uma coisa que é muito verdade, assim, né? Ganhar mais não vai resolver o teu problema, Exato. né? O que vai resolver realmente é você ter a disciplina, entender como usar os seus recursos e, e tentar viver abaixo, né? No mínimo ali um degrau, dois degraus abaixo do que você poderia, né? Proporcionar para sua família para você pensar no seu Uhum. futuro, né? Não é abrir mão do presente, mas precisa pensar no futuro, precisa construir esse futuro, né? E eu gosto de uma frase do Warren Buffett mesmo, que ele diz que pessoas com diploma universitário trabalham para pessoas com educação financeira. E essa É. frase é muito verdadeira, né? E quando a gente cruza esses dados, Fábio, do Brasil, né, da educação financeira em geral, do endividamento, com o empreendedorismo, a gente consegue ter clareza do problema, tá? Porque hoje, 60% das empresas que encerram atividade em até 5 anos, segundo o IBGE, elas encerram atividade por dois grandes fatores. O primeiro, falta de planejamento da empresa, de negócios, e falta de gestão financeira. Então, está muito claro que se a gente tiver educação financeira nas escolas, né, tiver mais base preparatória para os alunos, né, com ênfase nas lacunas que o mercado tem, de habilidades que o mercado tem, certamente a gente vai ter uma economia muito mais forte. Porque quando Uhum. as pessoas começam a entender que aprender a investir também é uma forma de empreender, né? Porque muita gente fala, vou investir dinheiro, vou deixar, prefiro investir do que empreender e gerar emprego. Mas investir também gera emprego, também gira a economia, também potencializa a economia, né? Quando você investe numa empresa, você está Uhum. destinando o seu dinheiro para recursos para uma empresa, para essa empresa aumentar o seu parque produtivo, Uhum. aumentar a sua capacidade, contratar pessoas, né? Uhum. Então, isso tudo promove mais a economia, né? Uhum. Então, eu vejo que as pessoas precisam cada vez mais ter essa consciência. A gente precisa levar cada vez mais essa consciência de que o ato de investir, o ato de cuidar do futuro, o ato de se organizar, né? Ter o seu próprio caixa, né? Não depender do banco para tudo, Uhum. depender do banco para as coisas que realmente fazem sentido, né? Eu costumo falar que dívida depende, né? Se a dívida é ruim ou não, né? Uhum. Existem dívidas que são muito saudáveis. Você pode conseguir uma dívida de forma bem planejada, programada, e conseguir uma super negociação, né, no médio e longo prazo. Mas tem que ser planejado. Agora, se você faz uma dívida aleatória ou usa o cheque especial sem saber o dano que isso vai Uhum. causar,
usa o cartão de crédito sem entender o juros rotativo do cartão, o dano que isso causa no seu orçamento, né? Que aí começam a aparecer aqueles buracos, né? Os buracos grandes, né? Porque o banco é um sanguessuga, né? Esses serviços Uhum. acabam sugando ali muito, muito dinheiro, muito recurso das famílias, né? Uhum. E que são as principais causas hoje do endividamento do brasileiro, por não conhecer e não saber usar bem esses créditos, que estão Uhum. disponíveis de forma muito fácil, né? Na palma Sim, da mão das sim. pessoas, Sabe né? que uma frase que eu vi recente, que eu também reproduzi ali na mentoria, é de que o banco gosta de quem paga pontualmente atrasado. Então, assim, não gosta de quem não gosta de quem não tem dívida, não gosta Uhum. de quem tem dívida e não paga, porque esse cara é inadimplente, aí é ruim, mas de quem paga pontualmente atrasado, ou seja, a pessoa está atrasando e está pagando juros, um juros adicional, está pagando multa. Então, Uhum. assim, isso acaba trazendo mais rentabilidade para os bancos em geral, né? O Pri, mas eu queria te perguntar o seguinte: é, é, 30% da população brasileira está inadimplente. Você falou, né, que em torno de 80% tem dívidas. trinta por Uhum. cento, de acordo com a mesma pesquisa lá do Serasa, está com inadimplência, ou seja, um terço da população brasileira, 3 de cada 10, está inadimplente. O que fazer? Por onde começar? Quem está nessa situação? Quem está ouvindo a gente aqui, viver um pouco a menos, guardar dinheiro, fundo de reserva, mas a pessoa está noutra do outro lado da moeda, assim. A pessoa tá cheia de dívida. Por onde começa para sair desse cenário? O primeiro passo para sair das dívidas é você ter consciência de quais são as suas dívidas, né? Então, a primeira Uhum, coisa, você tem que listar todas elas no papel ali e entender uma a uma, né? Se é dívida de cartão, se é cheque especial, se é financiamento, se é consignado, né? Se é CDC, se é algum crédito em algum crediário em loja. Então, você tem que listar tudo. Esse é primeiro exercício que uma pessoa endividada tem que fazer. E aí, a partir desse exercício, começa o quê? Um plano. Você vai elencar essas dívidas por ordem dos juros. Né? A dívida uhum, que tem o maior juros, você vai começar a liquidar por ela. Então, você vai começar a trabalhar um plano que, aí, dependendo do volume desse montante que você deve, esse plano pode variar de 6 a 2 anos, ou de 6 a 5 anos, né? uhum, Depende muito do montante que a pessoa deve. Mas se a pessoa tiver essa organização, escolher a dívida de maior juro, começar a liquidar essa primeiro e depois ir neutralizando as outras de menor juros, que são de mais longo prazo, que normalmente são as dívidas de automóvel, né? Financiamento automotivo, ou um financiamento imobiliário, né? uhum, Que aí, no caso do financiamento imobiliário, acaba sendo uma dívida saudável, porém, você tem que ter um planejamento para pagar ela antes, né? Não pagar ela até o final, lá no final de 30 anos, né? uhum, É melhor você pagar uma casa e ter, né? E ter uma casa do que você pagar duas e ter uma casa, né? uhum, Então o ideal é ter realmente um planejamento para cada uma dessas dívidas. Tudo nasce nesse planejamento. Então, se a pessoa não sabe por onde começar, primeiro começa em planejar como que vai pagar cada uma delas, mesmo que tenha que ser uma de cada vez, uhum. mas tem que ter um plano. Legal. E aí, dentro desse planejamento, eu queria te perguntar o seguinte: talvez seja um desdobramento dessa resposta. Uhum. Você falou, né, que 80% da população está endividada. Você falou que 30% está inadimplente. 80% da população brasileira, 8 de cada 10, está endividada. Qual é o caminho, qual é a jornada para quem quer deixar de ser um endividado dos 80%? Quem quer sair dos 80% e vir para os 20%? Se tornar um aplicador. Qual é o caminho? Qual é a jornada? Bom, começando por essa primeira ordem que a gente falou, né, de se organizar e planejar as dívidas, né? Hum, Entender dentro do orçamento dessa pessoa o que tem de oportunidade ali para a gente eliminar, que pode salvar dinheiros, somar dinheiros para ajudar a pagar e liquidar essas dívidas. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode o quê? Criar uma caixinha de acúmulo, né? Que não só para liquidação de dívida, mas uma caixinha de acúmulo para você ir podendo ter uma reservinha ali, montando uma reserva de emergência, né? Para que, se algo aconteça, você tenha uma reservinha que não vai, né? Vai permitir que você não fique novamente entrando nesse ciclo de, né? Se mantendo no ciclo de endividamento. É importante ter uma reservinha. E se você tem bens, né? Quitados, algo que você consiga fazer dinheiro para liquidar mais rápido,
Isso também te ajuda, né, Uhum. a sair desse cenário mais rápido. Claro, vai doer, né? É uma dor que às vezes a gente vai aprender. A gente tem duas formas de aprender, né? Então, uma delas é com a dor. Então, quando a gente aprende pela dor, isso também é uma grande oportunidade de aprendizado para que a pessoa possa, né, de fato entender, poxa, eu preciso ter organização, eu preciso planejar para adquirir as coisas, eu preciso ter um orçamento para tomar minhas decisões financeiras, né? Não simplesmente tomar decisões aleatórias ou passar o cartão sem saber se vai ter o dinheiro para pagar no mês seguinte, né? Então, acho que esse é o grande ponto, sair desse endividamento. E quando a pessoa não tem bens, e tem um orçamento muito apertado, aí a alternativa é trabalha mais. Vai trabalhar mais, vai fazer uma hora extra, vai fazer um bico, mas isso vai te ajudar a pagar suas dívidas mais rápido, né? Então, hoje, eu acho que hoje... E o brasileiro, ele é muito criativo, né? Eu acho que o brasileiro nós temos uma cultura de, sabe, ser criativo para conseguir fazer dinheiro de todo jeito, né? Uhum. Então, e além de ter essa grande criatividade, a gente tem muitas oportunidades hoje, né? Você pode fazer hoje um bico dirigindo, se você tiver carro, pode fazer um bico como motorista de aplicativo, por exemplo, para ganhar um extra, né? Então, tem oportunidade tem. É a pessoa Uhum. ter que se dedicar, sabendo que é um esforço temporário para você poder sair desse cenário, mas que vai ser necessário para você sair, tirar o pé da lama, né? E aí você começar a seguir em frente com mais tranquilidade dentro do seu planejamento. Então, eu daria esses conselhos iniciais. Legal. E aí, sabe que dentro da nossa audiência aqui, muita gente é profissional liberal, muita gente atua como educador físico, dono de academia, personal, nutricionista, enfim, todos os afins, né? Queria te perguntar o seguinte: qual a importância que você vê dentro do planejamento financeiro de você separar as finanças da pessoa física, né, da pessoa em si, da pessoa jurídica? Porque muitas vezes a pessoa mistura tudo e é tudo uma coisa só, e você vai perguntar quanto é que você ganhou no mês, a pessoa não sabe. Então, assim, qual é a importância disso na tua visão? Olha, e esse é um ponto que eu atendo muita gente com esse perfil, viu, Fá? Muitos Uhum. empresários fazem essa mistura, Uhum. pagam muitas contas no caixa de pessoa física da empresa, né? E aí o primeiro passo é a separação, né? As contas da empresa e contas da pessoa física, elas têm que ser separadas, né? Eu gosto de brincar até com a analogia, né? Se você tem aqui, ó, do meu lado direito, o CPF e do lado esquerdo o CNPJ, se o seu CPF cai, o que vai acontecer com o seu CNPJ? Ele vem junto, né? Uhum. Do mesmo jeito, quando eles estão entrelaçados, se o CNPJ cair, o seu CPF vai junto. Então, tem que andar separado, os dois têm que ser independentes. O CPF tem que ter uma reserva de emergência, a empresa tem que ter o seu capital de giro, a sua reserva de emergência, Uhum. tem que ter separado, por quê? Porque se um cai, o outro tá lá, se mantém, e vice-versa, né? Você consegue manter um pilar em pé, né? Se você mistura tudo, você não vai saber quanto ganha, não vai saber quanto gasta, você minimamente ali não vai saber nem até se a sua empresa está dando lucro, porque às vezes se você não tem a visão de si mesmo, imagina do negócio. Uhum. Né? Então tem que olhar até para o negócio, entender se o fluxo se o fluxo de caixa está organizado, né? E separar as coisas. Assim, o primeiro passo, separa, né? E construa o seu caixa na pessoa física e na pessoa jurídica, né? Construir o caixa nos dois ambientes é muito importante. E aí eu vou dar uma dica, né? Para aqueles que querem construir, que são profissionais liberais, autônomos, que não são seletistas, não têm FGTS, não têm rescisão, não têm seguro-desemprego, essas pessoas, a premissa inicial precisam ter no mínimo 6 meses da sua renda acumulada para ser a sua reserva de emergência, minimamente, tá? Então, 6 meses da renda para a reserva de emergência de um profissional autônomo ou um empresário, porque ele não tem tudo isso que a gente falou, tá? Uhum. No mínimo 6 meses, ideal 12, tá? Eu diria. Então, esse seria o melhor cenário para uma pessoa que quer buscar essa tranquilidade no negócio
e também na vida, né, na vida pessoal, separa e constrói essa reserva na pessoa física e também constrói na pessoa jurídica. Né? E falando de saúde mental, né, mesclando tudo isso que a gente está falando sobre CPF, CNPJ, eu gosto de falar também que nenhum CNPJ é forte se não tiver o CPF forte, né? E o CPF forte não é só ter uma conta bancária ok, né? Ter ali os seus bens ok, seu caixa ok. Não, é também ter mente ok, saúde do corpo física ok, porque para você, enquanto empresário, vai cuidar de pessoas, vai delegar pessoas, vai inspirar pessoas, você precisa estar bem primeiro para cuidar das pessoas, né? É aquela historinha da máscara do avião, né? Coloca a Uhum. máscara em si mesmo primeiro para depois você colocar no próximo. Então a gente tem que se cuidar, sim, em todos os aspectos da vida para poder conseguir ajudar o próximo. Sabe que no banco hoje eu atendo grandes empresas. E grandes empresas, elas trabalham muito departamentalizadas, né? Então você tem uma estrutura de marketing, você tem uma estrutura financeira, você tem uma estrutura de RH, enfim. Então cada departamento tem um gestor que é um especialista naquilo. Quando eu atendia micro e pequena empresa, a pessoa que é o micro pequeno empresário, ele tem que fazer tudo. Então, ele Sim. é o marketing, ele é o finanças, ele é o operacional, ele é o compras, ele acumula tudo isso. Né? E é muito engraçado, porque essa ausência do conhecimento em gestão financeira ficava muito latente. Porque a pessoa, Uhum. quando ela cozinha bem, por exemplo, ela fala assim: vou montar um restaurante, porque eu cozinho muito bem, vai dar certo. Só que a pessoa não tinha a menor expertise em gestão financeira. E isso acabava acarretando em muita dificuldade. E era muito Uhum. curioso e muito recorrente de ver isso. Então, até aí essa questão do consultor financeiro pessoal, que vale para a pessoa física, mas vale para as companhias também, vale para as empresas. E me permite falar de que se uma empresa não consegue eventualmente ter um gestor financeiro, o consultor financeiro pessoal pode ajudar bastante, né, Pri? Com certeza, com certeza. Essas dificuldades, elas existem justamente porque a nossa base, né? Estudamos ali 12 anos no ensino fundamental médio, depois vai para a faculdade, vai para a pós-graduação e vai para o mercado sem essa habilidade, né? Com finanças. E Uhum, aí eu falo até além, como você disse, né? Falta habilidade com finanças, com gestão, liderança, uhum, inteligência emocional, planejamento. Então, são habilidades, assim, essenciais para qualquer pessoa que vai começar um uhum, negócio, né? E quando a pessoa começa dessa forma intuitiva, que é muito assim, eu admiro muito as pessoas que começam, dão certo e conseguem tocar e depois ali entendem, poxa, agora eu preciso organizar, preciso botar o trem no trilho, né? Mas eu admiro demais as pessoas que começam com essa coragem, uhum, né? Eu acho que o empreendedor, ele tem esse elemento, essa característica muito forte, né? A coragem de enfrentar todos os riscos uhum, que o Brasil nos propõe, né? Então, acho que esse é um ponto assim que chama bastante atenção, né? Mas, claro, as pessoas precisam, os empreendedores precisam cada vez mais se alertar para isso, né? Olhar para o orçamento, separar as contas, aprender sim calcular preço, né? Aprender a organizar o fluxo de caixa, a fazer um bom planejamento de vendas, porque tudo isso traz mais eficiência financeira para a empresa, traz resultado, lucro, né? E consistência, né? O grande, o grande amigo da empresa ali, o rei da empresa é o caixa, né? Então, se a empresa tem uhum, um caixa forte, ela tem longevidade, uhum. né? Pri, pensando no micro pequeno empresário, pensando no profissional liberal, mas também na pessoa física em geral, você ali num determinado momento falou assim, se não tiver condição de reduzir despesa, então tem que ganhar mais, vai fazer um bico. Hoje, olhando para a sociedade como ela está inserida, né? Como a gente está inserido nessa sociedade. O que você entende, na tua visão, olhando e atendendo esses empresários, olhando e atendendo dentro desse mundo de finanças, quais são as escolhas ou alternativas que você recomendaria para quem quer ganhar mais, para quem está no emprego e fala assim, preciso ganhar mais, para quem está empreendendo e diz eu preciso ganhar mais, para aumentar as minhas A renda, receitas. O que você a renda. recomenda? A Olha, renda.
Claro, eu acho que assim, primeira coisa para começar a construir renda é começar a construir sua reserva, né? Então, esse é o primeiro Uhum, passo. Assim, acho que as pessoas precisam entender que quando você acumula dinheiro, e aí acumular não é 80% do salário, né? É você pegar uma pequena parte e acumular isso ao longo da vida. Ter três objetivos na vida a cada ano é perfeito. Você tem um de curto, um de médio e um de longo prazo. E esse de longo prazo ele vai estar lá até a sua aposentadoria, uhum, né? Mas é importante acumular para você poder produzir renda. Não agora, mas mais para frente. Então, não deixar de acumular para o futuro. Isso é importante. E para ter renda agora, eu acredito que a gente tem um mar de oportunidades, né? uhum, Dependendo das habilidades eu costumo dizer para as pessoas, se a pessoa tem alguma habilidade que ela pode monetizar, né? Então, pode ser assim, eu sei inglês, vou dar aula de inglês, uhum, né? Sei, sei cálculo de matemática, vou ensinar matemática. Tá cheio de gente precisando aprender matemática, né? uhum, Então, ou da mesma forma, dirigir um carro, tem um carro, vai fazer, né, ali um bico como motorista de aplicativo, por que não? Né? É digno, é um trabalho que vai te trazer renda, vai te uhum, ajudar, vai suportar o teu orçamento ali por um período. E tudo que eu falo é um esforço, pessoal, temporário, né? Você vai trabalhar muito, vai trabalhar hard, às vezes 3, 4, 5 anos da tua vida. Depois você vai agradecer. Você vai pensar assim, poxa, eu fiz a reserva, eu fiz meu dever de casa, eu fiz tudo direito, né? Se eu não tivesse feito o que eu deveria ter feito, provavelmente eu não teria tomado a decisão que eu tomei de sair do mercado corporativo e ter largado um super emprego com grandes benefícios, né? Com tudo que eu tinha. Mas eu fiz por quê? Porque eu tinha a segurança de dar esse passo, né? Eu sabia eu sabia o que eu estava fazendo, né? Eu tinha essa consciência de que a minha busca era pelo quê? Pelo tempo de qualidade com a minha família. Isso é libertador. Quando você começa a entender que é, o dinheiro, ele te devolve tempo, quando você cuida bem dele, né? É libertador, você está construindo a sua liberdade, né? E uma coisa interessante que esses dias eu escutei novamente o Warren Buffett falando numa entrevista, ele comentando que ele poderia comprar qualquer coisa dessa vida, né? Mas a única coisa que ele não pode comprar é o tempo, né? uhum, E quando a gente começa a parar para pensar, né? E muitos clientes vêm com essa questão para mim, falam assim, pô, Priscila, mas não é tarde? Já estou com 45, 50 anos. Será que é tarde eu começar agora? E eu sempre digo, nunca é tarde, né? Eu acho que assim, tudo depende do seu esforço, da sua vontade, do que você quer realizar. Mas o mais importante, né? A decisão que você não tomou há 10, 20 anos atrás, que poderia ter sido a melhor decisão que você tem para tomar é a de hoje, né? Então, uhum, não deixe de tomar essa decisão, porque se você tem uma janela de 10, de 20, de 15, sei lá quanto tempo, para ainda se esforçar, para ainda trabalhar hard, para ainda fazer o que você precisa fazer, faça, porque isso vai fazer toda a diferença lá na frente, né? Então, tudo começa com essa primeira decisão, né? Essa decisão ela muda e transforma a tua vida, mas é importante dar esse passo, porque daqui para frente tudo muda. uhum. E aí, na outra ponta, Pri, eu queria te perguntar o seguinte, porque a gente fala de aumento de receita, mas tem a outra ponta, tem as despesas, né? Sim. Como é que a gente consegue olhar para as nossas despesas de forma inteligente para poder efetivamente é, tentar reduzi-las para que eu consiga ter essa sobra que você falou para fazer esse fundo de reserva? Por exemplo, algumas estratégias, tá? Uhum, É, Às vezes a pessoa está com um orçamento muito apertado, né? E gosta de atividade física, mas está com o orçamento apertado. Então, tem muita atividade física que dá para você fazer sem pagar nada, né? Entre uhum, elas, correr, uhum, né? Por exemplo, você pode correr na rua, numa boa, né? E continuar fazendo atividade física, né? E tudo que eu falo, pessoal, é assim, é temporário, né? Então, se eu decidir, eu vou parar de pagar assessoria de corrida para economizar um pouco, porque eu preciso, mas eu vou continuar correndo, eu não vou parar de correr. Mas eu vou economizar X valor por mês, que vai me aliviar tal conta, é esse o exercício, né? O que você consegue substituir por coisas gratuitas, uhum, perfeito, né? Essa é a primeira dica, né? Para você otimizar o teu orçamento. Outra dica bacana é você olhar para serviços mesmo, por exemplo, serviços como internet, streaming,
Faz sentido eu ter 3, 4 streamings de assinatura no meu cartão de crédito, Uhum. né? Eu tenho tempo de assistir tudo isso, Isso é uma né? armadilha, né? É Isso uma é uma grande armadilha. armadilha. É. É uma grande armadilha que as pessoas às vezes não se dão conta. Então, assim, fazer o exercício do orçamento, ter um orçamento para você ter uma visão macro de quanto você gasta no ano em cada linha, vai te ajudar, assim, a entender que uma conta ali faz sentido, outra não faz, e você vai começar esse exercício, esse enxugamento naturalmente. Porque você vai começar a falar assim, pô, por ano vai R$ 2.000 de streaming, por ano vai 6.000 de iFood, né? Aí Uhum. você começa a pôr na linha, na ponta do lápis, e aí anualizar esse número, você começa a se assustar, porque aí você começa a falar assim, Uhum. puta, eu gasto dinheiro demais com isso. E comer, não é nada contra iFood, comida delivery, nada, mas assim, comer em casa é muito mais saudável, né? Uhum. A gente está falando aqui de saúde, de cuidado, de autocuidado, né? Então, comer em casa é muito mais saudável. E sem contar que é uma terapia, né? Eu, quando vou para a cozinha, eu adoro, porque eu tenho pouco tempo para ir para a cozinha. Eu tenho uma rotina muito atribulada. Mas quando eu vou para a cozinha, eu faço com tanto amor o que eu tenho que preparar lá, que o tempo que eu estou lá para mim é terapia, Uhum. né? 15, 20 minutinhos, às vezes meia hora que eu estou na cozinha lá cozinhando, que para mim é perfeito. Porque eu estou me conectando com aquilo que eu estou fazendo, né? E, claro, fazendo algo que é saudável para mim, para minha família, né? Então, quando a gente pede comida fora, é muito caro. Pouca gente sabe que quando você pede nesses aplicativos, né, você está pagando ali 30, 40% mais do que no Uhum. próprio restaurante, Uhum. né? Então, são pequenos esforços, pequenos movimentos que não vai mudar drasticamente a tua vida, mas que vai trazer uma otimização financeira, que vai começar a fazer uma sobra ali que você não tinha, né? E um outro comportamento que eu gosto de dar dica para todo mundo prosperar é, antes de gastar, invista, né? Então, antes de gastar, defina as suas metas e já direcione o que você quer com o dinheiro para as suas metas, né? Uhum. Antes de gastar com o resto. Aí o resto você administra. Você vai administrar para pagar suas contas da casa, o lazer, o passeio, mas separa o que é mais importante, né? Os pilares mais importantes da sua vida. Então, eu daria essa dica, assim, para as pessoas que querem criar o seu fundo de reserva, ter mais organização e entender por onde começar a enxugar, fazer esse enxugamento de forma inteligente, otimizada e não prejudicando tanto o estilo de vida, padrão de vida, né? Porque eu não gosto disso. Eu sou a favor de deixar no orçamento o que faz sentido para a família. Uhum. Sabe que você comentou em algum momento, lá no começo da nossa conversa, sobre os pilares, né? Uhum, Que você enxerga, você dividiu em quatro ali, que é o uhum. físico, que é o mental, o espiritual e o É qual? emocional, Emocional. emocional. É. Eu já tinha ouvido esse dado, não lembrava de cabeça, fui olhar que num país predominantemente cristão, como o nosso, a Bíblia, que é o cerne, né, que é onde fundamenta ali a fé cristã, se fala de dinheiro ou administração financeira, de Gênesis a Apocalipse, em torno 2.300, em 2.300 versículos se fala de dinheiro ou administração financeira. Então é Ensinamento curioso, de né? vida. Porque assim, um país predominantemente cristão, a Bíblia fala muito sobre dinheiro ou administração financeira. Sim, muito. E é um livro grandioso, né? Que se a gente explorar, lá a gente vai ver que tem muita coisa que a gente, né, não aplica no dia a dia, Uhum, né? uhum, Então, estudar a Bíblia, né, todos esses versículos que você falou, que são milhares, né? uhum, E também buscar esse entendimento, né? De você não você ser abundante na sua vida, mas ser abundante na vida do próximo também, uhum, né? Você, você entender, ter esse desprendimento também espiritual é muito importante para fazer uhum. você prosperar, você não ficar preso a correntes, né? Sabe que. E, Desculpa, pode e, falar. qu- e quando a gente fala de cultura, né? Onde o Uhum, brasileiro ele tem a cultura realmente, né, de assumir parcelas, de comprar o que cabe no bolso, uhum, né? E ele vai acumulando essas parcelas.
né? É realmente um caminho que a gente precisa mudar essa realidade, né, com essa consciência, trazendo mais entendimento sobre a educação financeira, né? E a Bíblia ensina muito isso. Então, bem legal você ter comentado sobre esse ponto, E Fábio. aí tem um versículo muito utilizado por muita gente e que eu acho que é utilizado de forma errada. Porque tem um versículo que diz assim que muita gente cita isso. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A pessoa fala, o dinheiro é a raiz de todos os males. E aí traz uma certa aversão ao dinheiro, como se o dinheiro fosse Sim, ruim, como se não fosse sim. bom ter dinheiro, como se riqueza fosse um problema. Então muitas vezes as pessoas acabam trazendo isso. Quando na verdade o que diz é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, no sentido de Sim. que você amar mais o dinheiro do que a própria vida. Esse é o Uhum. problema. O problema não é Exatamente. você ter dinheiro. O problema não é você enriquecer, buscar ter riqueza. Não é problema. O problema é Exato. você amar mais o dinheiro do que a própria vida. Isso é um Do que a problema. si Do que mesmo, a si exatamente. mesmo. Ter esse desprendimento, ele é Uhum. muito importante, porque, de fato, quando as pessoas aprendem, né, começam a entender ali o dinheiro como uma ferramenta, começam a acumular, muita gente cai no erro da ganância, Uhum. muita gente, né? E a gente tem, assim, um mar de golpes aí no Brasil, infelizmente, né? Muita gente aí, é o jogo do tigrinho, é esses jogos que você tem aí de apostas, milhares. Você tem também todas aquelas falácias, né? Que dizem que, investe em tal cripto que você vai explodir, vai ganhar 25% ao mês. Então, são coisas que não existem, né? Mas as pessoas, às vezes, acabam iludidas e perdem tudo, né? Uhum. Justamente por caírem nessa tentação aí. Então é importante tomar esse cuidado, porque é, quando a gente começa a lidar com o dinheiro, a gente tem de fato, né, que ter muita consciência, responsabilidade com o dinheiro, O dinheiro é um né? O dinheiro não meio, leva não um fim, né? desaforo. É, Ele é um exatamente. meio e não um fim, né? Ô, Pri, Exatamente. Dinheiro é e ferramenta. aí, assim, já meio que indo pro final, pro encerramento, eu queria te perguntar o seguinte: a pessoa fez tudo isso, a pessoa conseguiu seguir as suas dicas, é, conseguiu guardar, ter reserva, só conseguiu juntar. Alguém pergunta, que eu perdi o nome da pessoa, a pessoa pergunta o seguinte: como é que eu faço para guardar? A pessoa acumulou o dinheiro. Tradicionalmente, o brasileiro aplica na poupança. Tradicionalmente. E aí, você, como consultora financeira pessoal, o que você recomenda para quem conseguiu sair das dívidas, conseguiu acumular uma reserva e tem dinheiro sobrando, tem dinheiro para aplicar? Quais são? Eu sei que depende de cada investidor, depende de cada um, depende de cada objetivo, mas via de regra, assim, tem uma dica que você pode trazer que ela é genérica? Assim, Claro, claro. para combater não combater, mas assim, uma alternativa à poupança? Sim, com certeza. Existem diversos produtos interessantes da renda fixa, por exemplo. Quando a gente olha, né, para o universo de renda fixa, e cruza com a poupança, né? Eu até faço uma brincadeira nas palestras de que quando a gente deixa o dinheiro na poupança, né, se comparado com o dinheiro que a gente deixa debaixo do colchão, né, a inflação vai comer mais rápido do que a traça o nosso dinheiro. A Juliane Então, falou, de foi eu fato. que perguntei. A Juliane dando crédito, a Juliane falou, foi eu que perguntei. Obrigado, Ah, Ju, Juliane. oi, Ju, a Ju tá aí na live. Então, respondendo à pergunta da Ju, então, quando você acumula um dinheiro, primeiro parabéns, tá, Ju? Se você acumulou um Ela dinheirinho, tá junto, parabéns ela aí, guardou, ela tem uma boa reserva e mérito, quer saber onde guardar. super mérito para você. Mas para direcionar, eu diria que assim, produtos de renda fixa, né, que rendam acima da Selic, acima do CDI, são produtos alternativos bem interessantes. E aí a gente tem desde o Tesouro Selic mesmo, Tesouro Nacional, né, que é um investimento hoje com liquidez diária, né? A partir de 30 dias lá, passou o período do IOF, você já pode sacar e tá tudo bem, né? Além desse, você pode ter outros investimentos como CDBs, né, que são os CDBs de bancos tradicionais, que você pode alocar, vai estar ali eventualmente atrelado a vencimento ou não, escolher de preferência aqueles de liquidez diária, para que você possa ter o dinheiro ali disponível, principalmente se for um dinheiro de reserva de emergência, né? E se for um dinheiro assim de mais médio e longo prazo, para acumular mesmo, aí pode fazer, né, uma diversificação com LCIs, LCAs,
né, que são as letras de créditos imobiliários do agronegócio, que são incentivadas, inclusive, que não pagam imposto, né, que mesmo rentabilizando abaixo do CDI, ali na casa dos 92, 95% do CDI, acabam oferecendo um excelente rendimento, mesmo atrelado a um vencimento ali de 2, 3 anos. Então, são algumas dicas aí que o pessoal pode colocar o dinheiro na renda fixa. É o melhor produto para quem está começando, eu diria, porque ele oferece o mesmo risco de poupança. Pouca gente sabe também que, por exemplo, o Tesouro Nacional, né, investir, né, emprestar o dinheiro para o governo é também uma excelente alternativa. Hoje a gente está vivendo um ciclo ainda, né, deu um stop aí no ciclo de queda da Selic, mas ela caiu, né, desde o ano passado, né, vem caindo, estava em 13,75, agora está em 10,50, estacionou aí, mas a gente tem títulos públicos hoje pagando uma boa remuneração para médio e longo prazo também, além do Tesouro Selic, né? Você tem lá o Tesouro Pré-fixado, que basicamente ele te oferece uma taxa fixa para cada ano investido, então o tempo que você vai deixar, ele vai te pagar aquele rendimento fixo, e você tem o Tesouro IPCA+, que é o que eu mais gosto, na verdade, dos produtos da renda fixa, tanto da linha de crédito ali privados, como o próprio Tesouro Nacional, que está oferecendo, assim, boas barganhas ali de prêmio, né, para longo prazo. Que aí você tem um IPCA mais hoje pagando IPCA mais algo em próximo a 6%, né, para 2045, 2055, que é ótimo, né, para quem quer planejar a aposentadoria, por exemplo, é uma excelente estratégia. Então, vale a pena observar esses investimentos, vale a pena estudar um pouquinho mais esses investimentos. Eu falei que era a minha última pergunta, mas agora eu tenho mais uma. Uhum, É, sabe que eu tenho uma memória afetiva também de quando criança, assisti muito Jornal Nacional, né? E era Jornal Nacional e novela, né? Era Globo, basicamente, na minha casa. E aí eu ouvia, na época, né, o Cid Moreira, sei lá, se já era o William Bonner, quem que era, mas falava todo dia sobre o Ibovespa. E eu não sabia o que era Ibovespa. Eu lembro de ter perguntado pro meu pai, muito humilde, não sabia também. E era muito ruim para mim ouvir o Ibovespa, o Ibovespa, o Ibovespa todo santo dia uhum, e não sabia o que era e não tinha internet. Na minha infância não tinha internet, não tinha como buscar saber. Ninguém, meu colega de classe não sabia, minha professora na escola não sabia o que era. sim. Enfim, eu queria. E aí depois eu fui fazer administração de empresas, me especializo em finanças e estou no mercado financeiro há um pouco mais de 20 anos. E Mas eu queria que mestre você em desse essa finanças, né, Fábio? Mestre em finanças. mestrar. Exatamente, fui vingar, né? Eu fui Mestre! vingar. A Michele falando, entregando a idade. Michele, grande amiga dos médicos atletas. Um beijo para mim, para os Beijo, médicos amigo. atletas também, que fazem um super trabalho lindo. É verdade, é verdade. Eu falo que a gente é primo, né? O propósito dos Primo. médicos atletas Aham, do 1% todo dia. Mas sim, queria te pedir o seguinte: explana um pouquinho sobre o Ibovespa. Você falou muito de renda fixa, e aí eu sim, queria, assim, quem já está nesse estágio, fala assim: preciso diversificar meus investimentos. Renda variável, sim. Ibovespa. A Como renda entrar nesse variável. mercado? Então, a renda variável, o que que eu. é, Primeiro que eu não recomendo para ninguém que está começando, tá? Eu acho Sim. que assim, é o Mas primeiro para ponto. saber o que é. Sim, mas a renda variável basicamente é aquele universo de produtos financeiros, né, que são, como o próprio nome diz, variáveis, né, que Hum, oscilam de acordo aí com a flutuação do mercado financeiro, onde você tem ali ações, vocês vão ter fundos imobiliários, vão ter outros fundos, fundos multimercado, que aí entra um pouco mais também de renda variável, dentro da composição do fundo, né? hum, Entre outros produtos. A própria criptomoeda é uma renda variável, né? É um ativo de classe renda variável. E para você colocar um pezinho ali, tem que estudar um pouco mais, tem que entender um pouquinho mais do que você tem como objetivo, tem que definir o seu perfil de investidor, você tem que entender o seu perfil de investidor, qual que é a sua aversão ao risco, esse é o primeiro passo, inclusive antes de entrar na renda variável, para você saber se você está disposto a correr risco, está disposto a ver o seu dinheiro subir, descer, né? E, acima de tudo, antes de entrar na renda variável, ter sim uma reserva de emergência bem constituída. Por quê? Porque a reserva, pessoal, ela é o colchão.
né? A partir do momento que você tem a reserva, se você colocou um dinheiro, exemplo, R$ 1.000 na renda variável, e esse R$ 1.000 virar 100 do dia para a noite, você não vai sair que nem um louco vendendo a 100 para apurar prejuízo, se você tem a reserva de emergência. Então, ela acaba te blindando até nessa hora, porque você vai ter o tempo quê? De esperar esse ativo se reposicionar, voltar o preço e não se desesperar. Então, a pessoa precisa entender renda variável como algo muito volátil, né? Precisa entender o momento certo de entrar, momento de sair ou de manter, porque aí depende muito do perfil, né, do investidor. Se é um investidor, por exemplo, buy and hold, que é aquele que compra e espera para o longo prazo, né? Eu tenho, por exemplo, mais esse perfil. Eu gosto de comprar e esperar, deixo valorizando lá. Só que aí eu sou mais conservadora nas ações. Eu compro ações que oferecem mais o quê? Estabilidade. Minimamente, não tanto de preço, mas pelo menos do quê? De crescimento, né? Então, você pega uma empresa de energia, setor de bancos, né? Que vão ser setores mais estáveis, que vão ter uma previsibilidade de recebíveis, né? Então, a empresa de energia não vai quebrar da noite por dia, em 5, 10 anos. Então, por quê? Porque todo mundo precisa de energia, todo mundo vai pagar a conta, né? Então, Uhum. você tem previsibilidade de faturamento. Então, eu costumo escolher essas empresas, tomar esse cuidado, né? Para diversificar a carteira. Mas, assim, é muito bom surfar o mercado de renda variável, existem muitas boas oportunidades, principalmente no fundo imobiliário, né, que ainda é isento de imposto de renda, por enquanto, né? Uhum. Então, a gente não sabe até quando, né, Fá? Mas ainda é isento de imposto para quem quer construir ali uma renda passiva, né? Mas o conselho que eu dou é, começa pela renda fixa, Uhum. depois navega, começa a apimentar um pouquinho o seu risco, colocando ali, escolhendo alguns bons ativos na renda variável, né? Um dado que eu gosto sempre de trazer, eu vou comentar aqui sobre renda variável e renda fixa para vocês terem uma ideia, tá? Fiz um estudo aqui dos últimos 10 anos para comparar CDI, quanto que rendeu o CDI, quanto rendeu o Ibovespa e quanto rendeu o Small Caps, tá? Para vocês terem uma ideia. O Ibovespa, em 10 anos, rendeu 129%. O Small Caps, que são as empresas ali que estão na bolsa, que são menores, mas são oportunidades, rendeu 51,68%. E o CDI, para surpresa de todo mundo, rendeu 163%. Então, aqui é a prova de que a renda fixa é o melhor produto da última década. Eu defendo muito renda fixa. É um produto que tem mais segurança, oferece mais tranquilidade para quem está começando e, ao mesmo tempo, rentabilidade sem correr muito risco. Uhum. Muito legal. Sabe que fazendo algumas amarrações, né? Você falou da importância de estudar antes de entrar no mercado de renda variável. Em algum outro momento da live, em algum outro momento da conversa, você falou sobre o jogo do tigrinho, né? E Sim, aí tem um dado que eu acho que você até falou sobre, que tem 7 vezes mais pessoas no jogo do tigrinho do que na Bolsa Brasileira. Isso é muito louco, exatamente. né? Saiu essa matéria. E isso é muito É louco. deprimente ver É isso, é deprimente. muito triste, é deprimente, E porque a amarração é isso. Você fala assim, ó, antes de entrar na renda variável, estuda e vê bem, e tem um fundo de reserva, investe primeiro na renda fixa, não vai entrar de qualquer jeito para não perder emoção e etc. Só que tem 7 vezes mais pessoas dentro do jogo do Tigrinho, que é um jogo de apostas, do que Uhum. na Bolsa Brasileira. Muito louco, né? Exatamente, E aí, exatamente. Isso é bem quando triste, você assim. faz um desdobramento para saúde mental, que a gente está falando sobre saúde física, saúde mental, saúde financeira, o quanto esses jogos de azar levam pessoas ao vício, o quanto esses jogos de azar levam as pessoas à depressão ou a perder muito dinheiro, enfim, e entrar numa crise de ansiedade, de depressão. Inclusive endividamento, né? Porque a pessoa Inclusive, acredita que vai exatamente. ganhar e pede dinheiro emprestado, joga achando que vai voltar, né? Então Uhum, realmente é uma tristeza a gente ver isso acontecer, uhum, né? Eu acho que a gente tem que falar bastante disso também para mostrar para as pessoas que assim, jogo é azar, você não tem, você vai contar com a sorte uhum, e contar com a sorte é um risco muito grande. Então, por que que ao invés de contar com a sorte, né, não é melhor você pegar e plantar a sua sorte, né? uhum, Começar a semear ela dia após dia, mês após mês, trabalhando, né? Multiplicando, mesmo que seja aquele pouquinho, mas que você vai conseguir multiplicar e chegar no que você precisa
para você poder ter a sua tranquilidade lá na frente, né? um Um por dado que eu cento gosto de todo dia, trazer né? também, um é, por cento um todo dado que dia. eu gosto, perdão, um dado que eu gosto de trazer, Fábio, sobre essa parte da aposentadoria que pouca gente se preocupa, né? E hoje a gente vê muita gente mais velha, beirando ali aos 60, sem um planejamento previdenciário, né? E isso tira a tranquilidade dessa pessoa. Imagina essa pessoa, né, um profissional liberal, precisando trabalhar até 70, 80 anos, né? Vai ter que trabalhar realmente, né? Até quando, né? Até morrer. Então, Uhum. é uma preocupação que a gente precisa trazer para as pessoas, né? O INSS, todo mundo sabe que é realmente uma instituição falida, né? Não dá para contar com o INSS no futuro. Acho que as pessoas não têm noção, mas em 1980, só para vocês terem uma ideia, 1980, eu puxei esse dado, nós tínhamos quase 10 habitantes contribuindo para o INSS para cada aposentado que estava recebendo. Hoje, nós temos apenas 1,6 habitantes contribuindo para cada aposentado. Então, isso significa que a gente tem menos gente aqui embaixo da pirâmide, né, contribuindo, a pirâmide aqui embaixo está encolhendo, e a gente tem mais pessoas lá em cima da pirâmide, né, aumentando ali, os idosos, né, estão aumentando para receber benefício, né, e já é uma realidade do brasileiro, né, hoje apenas 1% da população aposentada consegue viver com a aposentadoria que recebe. 99% das pessoas que são aposentadas dependem de terceiros, dependem de pessoas da família para sobreviver. Então, se a gente não olha para isso com responsabilidade, né, para poder plantar a nossa semente da nossa árvore, né, e fazer a nossa árvore crescer, como que vai ser lá na frente, né? Não vai dar para culpar o governo, porque mesmo que você hoje está trabalhando aí arduamente, é seletista, paga o máximo da contribuição do INSS, que está por volta de R$ 800, né? Você acha que ainda assim você vai aposentar e ter o teto da aposentadoria? Já existem estudos que dizem que o teto vai ser no máximo um salário mínimo lá na frente. Então, não dá para a gente tem que correr, é urgente, né? As pessoas precisam realmente ter a consciência que elas precisam produzir a sua própria remuneração lá na frente, né? Não é questão de mais opção, né? Hoje é necessidade, urgência. Uhum. Muito bom. Pri, agora sim, indo para o encerramento, indo para o final, eu queria te fazer a seguinte pergunta: se você pudesse, para a gente terminar, colocar uma frase que fosse ser lida nas principais capitais do mundo, se você pudesse colocar Uhum, uma frase que pudesse estar ali escrita para muita gente ver, em todas as capitais do país, do mundo, enfim, uhum. que frase você escolheria? O que que você gostaria de deixar de recado para todo mundo? Pode ser mais de uma frase? Pode. Pode. Então, eu Pode. vou trazer mais de uma frase. Vou trazer aqui 3 Tá bom. frases. Quero dizer que trabalho te traz dinheiro. Legal. Dinheiro te traz ativos. E os ativos te trazem renda passiva e patrimônio. Então, eu quero encerrar com essas 3 frases, que é nesse sentido, né? Que a gente começou a live, como que a gente constrói saúde financeira associada à saúde mental, trabalhando melhor os nossos ativos, acumulando mais ativos ao longo da vida, de forma inteligente, que faça sentido, para que a gente lá na frente possa desfrutar do melhor da vida, que é a nossa saúde, que é a qualidade de vida, o tempo com a família, que é o mais importante, né? Então eu costumo até brincar, né? Quando você faz a plantação certinha da sua árvore e a sua árvore vai crescendo, você está abrindo os cadeados da sua prisão, né? Cada vez mais. E quando você assume uma parcela, toda vez que você vai lá e assume uma nova parcela, você está aumentando os cadeados da sua prisão. Então é importante, né, levar isso em consideração e se você não teve a oportunidade de mudar a sua vida até aqui, começa a pensar diferente a partir de agora. Se você está aqui na live, podendo acompanhar aqui o nosso bate-papo. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Nunca é Nunca é tarde. tarde. E quem quiser te achar, quem quiser te buscar, buscar tua ajuda, teu auxílio, quiser bater um papo, quiser estender a conversa, enfim, como é que te encontra, Pri? É facinho, aqui no Insta mesmo.
Só me acompanhar, me seguir lá no Insta. Meu Instagram é Priscila_Bercuó, meu nome. Então, só chegar lá, pode mandar direct, pode mandar pergunta. Eu abro caixinha de pergunta também com regularidade. Para mim é um prazer, pessoal. Eu amo ajudar as pessoas, amo ensinar, transferir esse conhecimento que foi transformador na minha vida e que eu tenho certeza que vai ser transformador na sua. Então, aplicando, você vai transformar sim a sua vida e a sua próxima geração. Uhum. Muito bom. A Saga do Gordo colocou assim, um grande amigo, colocou assim, minha dose diária de conhecimento. Olha que legal. Ah, que bacana! É, é isso, eu acho que a gente, quando a gente escolhe, né, tem um propósito, né, de levar informação, de ajudar, né, essa é a maior satisfação que a gente tem, né, de ver que as Uhum. pessoas, né, recebem, né, e de verdade, eu torço que todos que estavam aqui estão com a gente até aqui e que aqueles que vão assistir a live Vai ficar depois gravada. Uhum. possam levar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de ensinamento, um pouquinho de reflexão para casa, né? E deitar no travesseiro com mais consciência, né? Para ter novas atitudes, novas ações aí em relação ao orçamento, às finanças e à própria vida, né? A própria saúde mental, como a gente falou, que é muito importante, né? Quando você Uhum. está bem, em todos os aspectos dessa vida, tudo flui, né? Você consegue ser mais produtivo, consegue tá bem com a família, tá bem com os amigos, e o dinheiro, ele só passa a ser o quê? A ferramenta, ele não é, ele é só um detalhe no seu dia a dia, né? Ele não é prioridade, ele é só um detalhe. Ele não Uhum. vai ser a preocupação que vai tirar teu sono, que vai te deixar ansioso, que vai te deixar em crise, né? Então, esse é o ponto, a gente levar sempre isso muito assim em consideração, para que, né, entenda que o dinheiro, novamente, ele não é início e nem fim, ele é o meio. Ele é o meio. Muito bem. Pri, queria te agradecer. Muito obrigado mais uma vez por ter doado do seu tempo, do seu conhecimento, pela tua generosidade de estar contribuindo de forma tão esclarecedora, né, num assunto que muita gente foge, muita gente tem medo, né, de certa forma, Uhum. porque é um assunto complexo, desde das finanças pessoais até a questão de empresa e CPF, CNPJ, enfim, e a gente ter podido abordar tanta coisa num curto espaço de tempo, realmente foi muito bacana. Pri, obrigado. Queria agradecer também quem está vendo a gente, né? Quem está assistindo a gente agora, quem vai ver depois. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Pri. Muito obrigado, pessoal, também. Obrigado, Fá, pela generosidade, o espaço também aqui de dividir com a comunidade. Amo a comunidade hashtag 1% todo dia, gosto muito. Tenho que voltar a postar ali corridas, né? Aham. Para quem não sabe, eu sou meia maratonista, É já fiz verdade. meia maratona. Tenho que voltar aí para as corridas, para voltar a postar e também motivar as pessoas a saírem do sedentarismo, que é uma causa muito importante. Parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho que você faz, com toda a equipe aí do hashtag 1% todo dia. Tamo junto, Muito Pri. obrigada. Beijo grande. Valeu, pessoal. Forte abraço a todos.